Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 9 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, aqui o nosso cantinho. Espero que esteja tudo bem convosco. Eu estou bastante bem disposta hoje, o que é muito fixe, visto que ontem não foi um dia particularmente bom para mim, tive assim um bocado com a neura, mas eu já falo sobre isso daqui a mais para a frente um bocadinho. Eu queria começar já este episódio com uma recomendação, assim, logo derrompante, logo de chofre, e vou-vos recomendar um filme que está agora nos cinemas, vocês de certeza que já ouviram falar, que é o Era Uma Vez em Hollywood. Para quem ainda não sabe de que filme se trata, é um filme do realizador do Tarantino, Quentin Tarantino, e que tem só dois grandes monstros da representação a nível internacional, que é o Brad Pitt, Sexy Boy, e o Leonardo DiCaprio. Sexy Boy também, não tanto, mas yeah. Pronto, eu fui ver esse filme anteontem com o Ricardo em IMAX, que é tipo uma experiência de outro mundo. É bué da caro, é tipo 11€ por pessoa, mas sinceramente há certos filmes e certos tipos de filmes que vale a pena gastar assim mais um bocadinho, e sinceramente gastar dinheiro em cinema é daquelas coisas que não me custa muito gastar, porque é sempre fixe, é sempre um acrescente a nível cultural. Portanto, se há coisa que não faz mal gastar dinheiro é ir ao cinema, na minha opinião. Portanto, fomos os dois ver esse filme em IMAX, numa tela gigante. Eu só vi filmes em IMAX 2 vezes, contando com esta, e foi muito fixe. Eu já vi vários filmes do Tarantino, não sei se é um realizador com o qual vocês estejam familiarizados, mas ele tem um estilo de filmes muito próprio, nem toda a gente gosta. Acho que é daquelas coisas que divide um bocado a população, porque ou há pessoas que adoram ou há pessoas que odeiam. Eu sinceramente sempre estive um bocadinho a meio termo. Eu ainda não vi todos os filmes dele, mas já vi alguns e sempre gostei, nunca houve nenhum. Aliás, minto, há um filme dele que eu não gosto e provavelmente montes de gente vai ficar chocada, porque é dos filmes mais conhecidos dele, que é o Kill Bill. Eu vi esse filme e sinceramente eu não odiei, mas achei que não aconteceu nada no filme, e embora tenha estado o tempo todo do filme entretida, aquilo chegou ao fim e eu senti que não me acrescentou nada, e estou a ver 10 minutos depois já não estava dentro do clima todo do filme. Já vi também o Django Libertado e gostei muito, esse foi sem dúvida dos meus favoritos dele, mas pronto, sempre foi aquela cena tipo, gosto, mas não amo, e este filme é sem dúvida, na minha opinião, o melhor filme do Tarantino. Eu não estava à espera. Eu fui com expectativas assim meio neutras, por isso mesmo, por nunca ter visto nenhum filme dele que me tivesse deixado mesmo completamente satisfeita. Então fui assim, ok, vou ver o filme, tem atores fixes, portanto, bora. E adorei mesmo. O filme está muito bom, é sem dúvida dos filmes com mais conteúdo do Tarantino, menos sarcástico. Os filmes dele são muito sarcásticos e muito exagerados, às vezes um bocado até a tocar no nonsense, e acontecem cenas tipo bué exageradas, o que para muitas pessoas é um motivo pelo qual elas gostam do Tarantino, mas vocês já sabem que eu gosto de coisas muito reais. É isso, eu gosto de coisas bastante reais. O meu tipo de filmes favoritos é tudo o que seja o mais real possível. É por isso que eu não gosto mesmo de ver filmes de super-heróis, nem magias, nem nada disso. Portanto, este foi o meu filme favorito dele, muito por causa disso, e depois também porque o filme é todo em volta de uma história verídica, ou baseada em factos reais, que para quem não sabe, aliás, se vocês querem ver este filme, eu aconselho-vos muito a pesquisar um bocadinho sobre toda a história da família Manson, do Charles Manson. Se vocês não conhecem, é tipo dos maiores e mais famosos assassinos do mundo, que morreu há relativamente pouco tempo, e que nos anos 60, acho que foi em 69, assassinou uma atriz que estava em ascensão. Se não me engano, no nome era Shannon Tate, acho que era assim o nome dela. E eu, por acaso, o Ricardo viu uma crónica qualquer antes de ver o filme que aconselhava a quem não soubesse dessa história a ver antes de ver o filme, porque o filme toca um bocadinho nisso. É quase como uma distopia, ou seja, uma realidade alternativa
àquele acontecimento, se as coisas tivessem acontecido de outra forma. E eu não vou estar a dar spoilers, mas se ainda não viram o filme e querem ver, ponham no YouTube. Foi o que eu fiz, vi um vídeo, pus mesmo tipo Charles Manson ou Família Manson no YouTube e aparece logo aqueles vídeos daqueles canais que falam muito sobre temas de mistério ou serial killers e pronto, eu vi um vídeo desses e fiquei logo a perceber todo o background e a história da família Manson, e isso fez logo com que eu visse o filme de outra forma. E se não o tivesse feito, muito provavelmente eu não tinha gostado do filme, porque aquelas personagens que iriam aparecer não me iriam dizer nada, porque como são personalidades e celebridades dos anos 60, 70, pronto, eu nasci em 95 e muitos de vocês também são mais ou menos da mesma idade, então muito provavelmente não estarão familiarizados com eles também. Portanto, façam isso. Aconselho muito a ver o filme, vão ver o filme. Se tiverem oportunidade ou dinheiro para dar nesse sentido, vejam em IMAX, se tiverem alguma sala de IMAX por perto, porque vale a pena. E façam esse trabalhinho de casa, vejam um vídeo de 15 ou 20 minutos no YouTube a explicar a história da família Manson, porque vai ajudar-vos muito, muito, muito a perceber e a apreciar o filme de outra forma. E eu gostei também particularmente do filme porque aquilo chegou ao fim e deu um final diferente aos acontecimentos que aconteceram na realidade, ou seja, é aquela típica, não é típica, o filme é tudo menos típico, mas toca naquele assunto do efeito borboleta, que eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente é um conceito que usa uma metáfora do género, uma borboleta no outro lado do mundo, ao bater as asas, o ventinho provocado por ela pode causar um furacão no outro lado do mundo. E claro que isso é uma metáfora, mas é para explicar ou para falar um bocado sobre o que acontece na vida, de pequeninas decisões ou pequenos acasos que acontecem no nosso dia-a-dia, que depois acabam por ter uma importância muito grande no nosso futuro. Por exemplo, o facto de vocês saírem 5 minutos mais tarde de casa, se calhar vai impedir que vocês passem numa passadeira qualquer a uma altura específica e não sejam atropelados. Estão a ver? Tipo, uma cena assim. E o filme acaba por tocar nesse ponto, e aquilo deixou-me um bocadinho sensibilizada no fim por ter visto aquele final que o Tarantino escolheu dar à história e àquelas personalidades que existiram de facto, e fez-me pensar no quanto as coisas podem mudar de acordo com os acasos que acontecem na vida, pequenas decisões que nós tomamos e que achamos que não faz diferença nenhuma se eu sair de casa 2 minutos antes ou 2 minutos depois, mas o mundo está sempre a girar, as pessoas estão sempre a andar de um lado para o outro e a tomar decisões a toda a hora, não é? E por mais que nós não pensemos nisso, as coisas desencadeiam-se umas às outras e isso acaba por ter consequências muito grandes na nossa vida, boas ou más. E eu gosto de pensar, e é uma filosofia de vida que eu tenho desde que me lembro, por acaso, e que tenho sempre presente na minha cabeça, que é a cena de tudo acontece por uma razão. E isto acaba por me ajudar a viver, no sentido, há muita gente que tem religiões e acreditam em Deus, seja ele qual for, ou têm qualquer tipo de fé, e eu sou uma pessoa que não tem religião, eu não acredito em Deus, nem em nada do que a Bíblia diz, e respeito completamente quem tem essa religião ou tem esse tipo de fé, mas eu simplesmente não me identifico com isso, não acredito e não sei, sou uma pessoa muito virada para a parte mais científica da coisa, mais racional, a tal coisa toda que eu tenho com a realidade traz-me alguma dificuldade em acreditar em coisas assim mais transcendentais, ou que haja alguém a olhar por nós e a tomar decisões por nós. Tenho alguma dificuldade em conceber isso, mas eu acho que a minha religião, com muitas aspas, é mesmo essa questão de achar e
achar mesmo e ter quase a certeza de que tudo o que acontece na nossa vida acontece por uma razão. E sempre que eu digo isto, as pessoas perguntam se eu acredito em toda a história de que nós já temos um destino traçado. E eu percebo porque é que as pessoas dizem isso, porque se eu estou a dizer que tudo acontece por uma razão, é porque temos algum objetivo já pré-definido. E eu fico sempre meio atrapalhada quando me perguntam isso, porque fica um bocadinho na dúvida, porque é aquela cena, destino, ter um destino já traçado e escrito de alguma forma, bate um bocado nessa coisa de ser uma coisa demasiado transcendental para ser verdade. Mas ao mesmo tempo eu sinto que cada um de nós está... Eu vou usar a palavra destinado, embora não seja a palavra que eu queiro usar, porque pronto, destinado está interligado com destino, que é um conceito que eu tenho alguma dificuldade em, não é aceitar, mas pronto, em acreditar, é isso. Mas pronto, eu sinto que toda a gente está destinada a ser uma determinada coisa, e que tudo o que acontece na nossa vida, não é que cada coisa que aconteça no nosso dia-a-dia e durante todo o tempo em que nós estamos vivos esteja escrito ou pré-definido em algum lado, mas eu acho que as coisas acabam por acontecer de forma a que no final nós aprendamos aquelas lições que precisamos aprender para nos tornarmos na pessoa que é suposto sermos. Não sei se me estou a fazer entender, e nem sei se isto é legítimo. Claro que é legítimo, cada um acredita no que quer acreditar e no que lhe faz bem acreditar, e isto para mim é o que faz sentido, por mais que haja coisas em que eu acredite, sobre as quais eu não consiga explicar. É esta cena de eu acredito que as pessoas estão todas destinadas a ser uma determinada coisa, mas ao mesmo tempo não acredito que o nosso destino esteja escrito. É assim uma dualidade, um bocadinho, uma incoerência que eu tenho na minha forma de fé, entre aspas, que eu não consigo explicar, mas estão a ver, é aquelas cenas que eu sinto, e eu desde pequena que tenho isso muito presente em mim, e não faço ideia se foi uma coisa que me ensinaram, ou se foi uma coisa que eu fui adquirindo ao longo de todas as minhas experiências e vivências, mas eu sempre tive isso muito presente em mim, de ok, se isto aconteceu é porque era suposto, por mais que às vezes pudessem ser coisas difíceis e que me deixassem em baixo e triste ou desiludida, eu acabei sempre por me refugiar um bocado nessa ideia, tipo, ok, eu estou mal, estou de bué triste por isto ter acontecido, mas era suposto isso acontecer, isto vai-me trazer alguma lição, ou se calhar isto não aconteceu agora para que possa acontecer no futuro de uma forma melhor para mim, e isso acabava por me tranquilizar um pouco. E talvez não, e muito provavelmente isto que eu sinto com esta ideia, com este lema de vida, acho que se pode chamar assim, que eu incuti na minha vida, é muito similar ao que as pessoas sentem, por exemplo, quando falam com Deus e quando rezam e esperam pelo melhor. Imagina, uma pessoa que seja super religiosa, católica ou cristã, eu nunca sei bem a diferença, peço desculpa, mas pronto, que acredita em Deus, no Deus assim do cristianismo, acontece alguma coisa, ou se estiver a passar por um mau bocado, vai à igreja, ouvir a missa, ou rezar para pedir que corra tudo bem, ou para se tranquilizar de certa forma. E eu sinto que a minha forma de fazer isso é através destes pensamentos, de acalmar-me e pensar, ok, isto aconteceu porque tinha de acontecer e vai-me trazer alguma coisa melhor no futuro, ou um aprendizado qualquer, e se não aconteceu agora era porque não tinha que acontecer. Se calhar se acontecesse agora ia tudo correr ainda pior do que eu acho, e pronto, basicamente é isso. E pronto, eu vi esse filme anteontem e fiquei com essa ideia muito presente do efeito borboleta e de como pequeninas coisas podem ter um impacto gigante na nossa vida e na vida de quem nos rodeia. E ontem, por acaso, mais uma vez, este lema que eu tenho para a vida acabou por me ajudar, porque eu falei-vos há dois episódios atrás sobre aquela maré de azar toda que eu tive na última semana de julho, em que
tudo o que era aparelhos eletrónicos na minha casa se avariou e tive assim mesmo muitos problemas e muitas despesas. Eu gastei tanto dinheiro, oh meu Deus, ajudem-me. Então, pronto, foi uma semana de loucos em que se avariou a máquina da louça, em que se avariou um computador, em que se avariou um telemóvel, tudo na mesma semana, quando pensávamos que já estávamos livres ou mentalizados para um problema, aparecia outro. Foi um pouco exaustivo, mas pronto, acabámos por conseguir resolver tudo e até conseguimos manter alguma calma. Ninguém, nem eu nem o Ricardo, acabámos por ficar muito estressados ou abalados por isso. Felizmente somos privilegiados ao ponto de isso não ser o fim do mundo e de, em último caso, podermos pedir ajuda a familiares. Não foi preciso, felizmente, mas pronto, não foi o fim do mundo porque tínhamos alternativas. Mas ontem, ou seja, hoje é dia 19 de julho, julho não, de agosto, já estamos em agosto, como assim? Hoje é dia 19 de agosto, ou seja, ontem, dia 18, eu ia pôr-me a editar um projeto que eu já tive a ideia de um novo projeto para o YouTube há 1 ou 2 meses e no início de julho eu gravei as primeiras coisas para esse projeto, que eu não vos vou dizer qual é, porque acho que é mais giro quando surgir assim do nada. Tive um dia todo com gravações com uma pessoa em especial, que é daquele tipo de coisas que não dá para repetir, estão a ver? E eu gravei isso, pus no meu computador. Entretanto, o meu computador avariou-se, como eu já vos tinha dito, e eu lembro-me de dizer: Ricardo, por favor, tenta, se não conseguires recuperar mais nada, pelo menos tenta recuperar essas gravações. É tipo só isso que eu peço, porque tudo o resto, embora fosse chato, eu conseguiria dar a volta. Por exemplo, as animações para o podcast ou as introduções, a animação do início do YouTube, eu conseguiria, em último caso, pagar outra vez ao meu amigo animador para ele voltar a fazer. Havia sempre solução. Agora, para aquelas gravações não havia outra alternativa senão pensar noutra coisa qualquer, porque o que eu gravei naquele dia não dava para repetir outra vez, porque deixaria de fazer sentido, não é? Porque, pronto, há coisas que não dão para repetir da mesma forma genuína e pronto, eu só disse: por favor, tenta recuperar esses ficheiros. E o Ricardo lá teve dias e dias de volta daquilo e conseguiu recuperar não só esses ficheiros, como 90% de tudo o que eu tinha no computador, à exceção das fotografias, mas eu felizmente também não tinha muitas fotografias naquele computador, então foi tranquilo, fiquei bem feliz. E entretanto passaram-se 2 ou 3 semanas e eu ontem tive assim um tempinho livre, era domingo, e então não tenho assim nada para fazer. O Ricardo estava tipo a jogar PlayStation, vou começar a editar isto para ver como é que ficou, para eu saber depois por onde é que hei de ir. E comecei à procura dos ficheiros e não encontrava em lado nenhum. Tive bué de tempo à procura, já tipo a estressar um bocado, porque eu tinha a certeza que tinha guardado aquilo no computador. E depois o Ricardo lá me ajudou e conseguimos encontrar, só que todos os ficheiros, eu falo de centenas de ficheiros, porque eu gravei centenas de clipes naquele dia, estavam lá, mas estavam todos corrompidos. A sério, eu fiquei bué de triste, bué desiludida, mas por ter tido aquela enxurrada de azares umas semanas antes e ter ficado tão exausta com isso, eu desta vez eu nem tive força para me chatear, estão a ver? Eu não sei se isso já vos aconteceu, mas claro que isto são problemas de primeiro mundo, totalmente, tipo, isto não é nada sério. Pior era se algum familiar, amigo ou eu próprio tivesse uma doença ou coisas assim do género. Isto é mesmo aquele tipo de problemas que não são problemas, mas como nós privilegiados não temos problemas, isto passa a ser um problema. Mas pronto, não é que fiquei chateada e desiludida, porque aquilo deu-me trabalho e envolveu combinar horas e dias e ajustar horários com outra pessoa e de repente ia editar e não dava para abrir nenhum dos ficheiros. O Ricardo ainda tentou recuperar uma série de vezes, mas não dava mesmo. Só que eu fiquei tão chateada e ao mesmo tempo, como já tinha passado por isso durante uma semana inteira, há tipo 1 ou 2 semanas atrás, eu nem tive força para me chatear. Foi do género: ok, estou chateada, mas eu não vou deixar esta tristeza, esta raiva consumir-me, eu não tenho paciência para isso agora.
vou aceitar e mais uma vez pensar que se isto aconteceu é porque provavelmente eu agora vou arranjar uma alternativa melhor e fazer gravações, se calhar ainda vou ser mais fixes e mais criativas para tentar resolver aquele problema. E eu não consigo já contar a quantidade de vezes em que esse pensamento me ajudou a ultrapassar as coisas, porque se vocês pensarem que foi tipo só azar, que porque eu, com tanta gente no mundo, porque é que isto me foi acontecer a mim, não sei o quê, só virem o lado mau das coisas, vocês deixam-se consumir por essa amargura, ou por essa desilusão, ou tristeza, e as coisas acabam por ser muito mais difíceis de ultrapassar e vocês ficam a remoer. Agora, se vocês tentarem ver o que é que aquilo vos pode acrescentar, o que é que vocês podem aprender com aquilo, ou que, por isso simplesmente pensar que se aquilo aconteceu era porque tinha que acontecer e vocês vão conseguir passar por cima e se calhar, quantas vezes, isto de certeza que é uma cena bué comum, quantas vezes vocês, por exemplo, num trabalho, ou vou dar o exemplo mais prático de um desenho. Imagine quantas vezes vocês já fizeram um desenho que perderam, sei lá, 1 ou 2 horas, chegou ao fim, e aconteceu qualquer desastre, tipo, entornaram Coca-Cola para cima do desenho e ele ficou arruinado e vocês ficaram bué de tristes, bué chateados, e tiveram que começar a fazer um desenho de novo da mesma coisa. Quantas vezes é que já vos aconteceu vocês repetirem uma coisa e ela ficar ainda melhor do que a primeira? Porque, obviamente, vocês já vão fazer uma coisa que já estavam familiarizados, neste caso do desenho, vocês já conheciam a referência em questão, já estavam mais familiarizados com a forma, ou seja, a segunda vez em que vocês já vão desenhar já vai ser mais fácil. Já treinaram, não é? Ao fazer o primeiro desenho e o resultado em princípio sairá melhor. E eu acho que se nós pensarmos sempre assim para praticamente tudo na nossa vida, acabamos por aprender a relativizar as coisas, por mais que não seja pensando que há problemas maiores em praticamente tudo na vida, à exceção de coisas realmente graves, como eu disse, doenças ou mortes ou coisas assim um bocadinho mais hardcore. A maior parte dos nossos problemas da vida não são problemas sequer, percebem? E eu sei que isto às vezes pode ser injusto, porque eu há uns tempos ouvi uma frase que nunca mais me esqueci por acaso, que é: só por uma pessoa ter partido 2 pernas não quer dizer que o meu braço partido deixe de doer. Isto basicamente é uma metáfora para, eu sei que há pessoas com problemas muito maiores e mais graves que os meus, mas isso não quer dizer que eu não tenha direito de sentir as coisas que sinto com os meus pequeninos ou grandes problemas. Toda a gente tem o direito de sentir absolutamente tudo o que sente, ninguém conhece a realidade de ninguém e o que é pequenino para uns pode ser grande para outros, mas se vocês tentarem relativizar um bocadinho as coisas que acontecem no dia a dia e compararem-se, por mais injusto ou cruel que às vezes isso possa ser, com outras pessoas noutros sítios do mundo a passar por coisas muito diferentes e na maior parte das vezes mais duras que vocês acabam por se tornar mais agradecidos pelo que têm e não tão, sem se deixarem consumir tanto pelos pequeninos obstáculos que acontecem no dia-a-dia. E isto pode parecer aquelas filosofias de algibeira dos livros de autoajuda, mas é verdade, e eu sei disso porque eu adotei muito isso na minha vida e ajudou-me tanto ao longo dos anos, porque eu no outro dia eu já não me lembro do que é que tinha reclamado, acho que era mesmo por causa da cena de ter ficado sem máquina de lavar louça e sem o telefone, no caso não era o meu, mas era do Ricardo, pronto, com a ideia de fogo lá vou ter que gastar mais dinheiro e andamos a tentar poupar dinheiro, pronto, para o futuro e para termos uma poupançazinha para a nossa vida. E no mês passado essa poupança foi-se toda a vida por causa dessas despesas e eu, pronto, estava um bocado chateada e nessa semana vi também um vídeo de uma pessoa, uma rapariga, eu não vou dizer o nome porque ela entretanto apagou o vídeo e eu não quero estar a expor, porque se ela apagou o vídeo é porque provavelmente já não quero tocar muito nesse assunto, mas uma youtuber portuguesa que perdeu o bebé poucos dias, aliás, na altura em que ele era para nascer. E há muitas histórias de abortos no início da gestação, naqueles 3 primeiros meses em que
em que é mais suscetível isso acontecer, mas é mais raro e para nós é mais chocante quando isso acontece, quando o bebê já está formado e quase a nascer. Então eu vi o vídeo dela a contar isso de... Pronto, o bebê dela era para nascer, era um bebê saudável e de repente aconteceu um problema e o bebê não sobreviveu. E vocês sabem o meu sonho de ser mãe, de ter um filho e o amor que eu tenho por crianças. Eu vejo uma criança e fico logo derretida, desde sempre, desde que sou pequenina. A minha mãe sempre foi uma coisa que ela apontou muito. Mesmo em pequenina eu via um bebê e ficava vidrada, por mais que eu também às vezes fosse pouco mais que um bebê. Então aquele vídeo entristeceu-me tanto e chocou-me tanto, eu fiquei tão abalada que eu desatei a chorar e lembro-me de me passar pela cabeça: fogo, que estúpida eu estar chateada por causa da porcaria de uma máquina de lavar louça ou por causa da porcaria de um telemóvel, quando há pessoas por todo o mundo que perdem filhos, que perdem pais, que perdem amigos, que têm doenças horríveis, que têm de fazer tratamentos super duros, que passam fome, sei lá, tanta coisa mais importante do que um telefone que se avariou, que eu senti-me ridícula por reclamar das coisas que reclamo durante o meu dia-a-dia, por mais que eu seja uma pessoa que tenha noção disso e agradeça muito por toda a sorte que tenho, que é tanta, por todas as coisas boas que tenho na vida, mas nós estamos dentro da nossa própria realidade e acabamos por... Os nossos termos de comparação acabam por ser aquilo que está à nossa volta, que... Opá, vocês percebem o que eu quero dizer, não é? Agora de repente enrolei-me toda. Mas de repente estamos rodeados só de coisas boas, praticamente, que os problemas acabam por se tornarem coisas completamente frívolas e nada importantes, pelo menos no nível global das coisas. Então eu penso muito nisso e isso ajuda-me muito a não me deixar consumir por esse tipo de coisas. Se eu antes ficava super triste, super chateada durante dias e dias porque tinha ficado sem computador, hoje em dia já não fico, porque eu sei que há tanta coisa mais importante e tão mais dura do que ficar sem um computador que eu nem me dou ao luxo de reclamar por isso. Isso é uma coisa que eu já acho que já tinha falado. Eu fiz um vídeo no YouTube há uns tempos, para aí há um ano atrás. Há um ano atrás, mentira, eu já estava nesta casa, foi tipo há 2 ou 3 meses, grande exagero. Sobre esse hábito que eu acabei por adotar para a minha vida, que acabou por mudar muito a forma como eu vivo a minha vida e como eu encaro os problemas que me aparecem. Que é toda a questão da gratidão pelas coisas boas que eu tenho e por ter o luxo do meu maior problema ser um computador avariado. E quantas pessoas no mundo gostariam que esse fosse o seu maior problema? Então, isso ajuda-me muito e se eu antes via vídeos sobre pessoas a falar de gratidão e tipo, rolava os olhos dizendo, ok, sabemos que és bué, peace and love e gratidão e lá. Hoje em dia já percebo, porque faz mesmo diferença. E se vocês não têm isso incutido na vossa vida, façam esse exercício, olhem em volta e percebam tudo o que têm e como é que seria a vossa vida e a vossa saúde mental. Ai, desculpem, o zombie não, a Sol está a trepar ali para uma cena que temos na sala para eles brincarem e acabou de fazer bué de barulho, mas pronto. Onde é que eu ia? Sim, façam um exercício de olhar em volta e verem tudo o que vocês têm, como seria a vossa vida e a vossa saúde mental se não tivessem isso tudo. E eu não falo só de coisas materiais, mas, sei lá, a vossa dinâmica familiar, os vossos pais, os vossos amigos, a vossa casa, tipo, só a cena de vocês terem uma casa para voltar, para uma cama para dormir, é tão bom e tão mais que tanta gente no mundo inteiro que há que dar valor a isso e a partir do momento em que vocês começam a dar valor a isso, a vossa vida muda um bocado, acreditem, porque há problemas que deixam de ser problemas, ou por mais que vocês possam ficar chateados durante 1 ou 2 horas, ou durante um dia sobre qualquer coisa que aconteça, conseguem relativizar e ultrapassar muito mais rápido quando percebem que há coisas muito maiores que isso. Portanto, isto tudo
pronto, esta conversa toda desenrolou-se a partir do filme do Tarantino, mas sim, eu acho esta ideia do efeito borboleta muito fixe. Aliás, há um filme que eu lembro-me de ver há uns anos atrás, que se chama, acho que se chama mesmo Efeito Borboleta. É um filme antigo, pai, dos anos 90 ou 2000, mas que é totalmente sobre este assunto do efeito borboleta, de pequeninas coisas que acabam por ter grandes consequências. E se ainda não viram, vejam o filme. Eu não acho que o filme seja tipo uma obra de arte, mas é muito interessante por isto mesmo, por vocês se porem a pensar, realmente estas pequenas coisas, de, sei lá, o facto de eu estar a andar em casa e tropeçar, se calhar o facto de eu ter perdido aqueles 2 segundos a tropeçar e a recuperar da quase queda, se calhar vai ter implicações no meu dia ou na minha vida até, quem sabe, que eu nem imagino. E o filme fala muito sobre isso, é sobre a história de um rapaz que tem um diário. Eu já não me lembro bem, porque já vi isto há 3 ou 4 anos e só vi mesmo uma vez. Mas eu lembro-me que no filme acontece, pronto, um enredo qualquer, e que depois acontece alguma cena que eu já não me lembro bem o que é, mas que faz com que... acho que é uma cena... Desculpem, estou a ser bué confusa. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo qualquer. Imagina, uma pessoa que nasceu sem a vista de um olho, ou seja, o olho esquerdo é cego. E a vida dele acontece toda de uma determinada forma, e chega uma altura em que ele diz: quem me dera que eu visse dos 2 olhos, porque a minha vida seria muito melhor. Então depois o filme acaba por voltar atrás à fase em que essa pessoa nasce e mostra ele ou ela a nascer com os 2 olhos a funcionar plenamente. Mas depois só o facto dessa pequenina diferença em termos físicos na pessoa faz com que a vida toda dela seja completamente diferente e nem sempre para melhor. E o filme é muito interessante por isso, porque mostra tudo o que poderia ser diferente e que as pessoas pensam, sim, se isto fosse diferente era muito melhor. Mas pode não ser. Percebem? E essa ideia de que muito provavelmente tudo acontece da forma que tem de acontecer. Isto é um bocado injusto, porque há pessoas que têm vidas miseráveis e é um pouco cruel pensar que elas de alguma forma estão destinadas àquela vida horrível. Mas não sei. Talvez seja um mecanismo de defesa que eu encontrei para ultrapassar os meus pequeninos problemas, mas que me ajuda muito. E pronto. Partilhei isto aqui com vocês. Espero que tenha sido de alguma forma interessante de ouvir. Digam-me aí em baixo se vocês têm algum mecanismo deste género, se também pensam muito nisto ou do efeito borboleta, ou de que tudo acontece por uma razão, ou se têm outro mecanismo qualquer, seja ele religioso, de fé ou qualquer coisa assim do género. Acho que é aquele tipo de assuntos que é importante e interessante partilharmos uns com os outros, sempre com respeito, obviamente, desde que as vossas escolhas não afetem negativamente a vida de ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso, nem tem o poder, nem o direito de vos criticar, pronto. E eu gostava muito de saber o que é que vocês acham sobre este assunto, ou se já viram o filme que eu falei, ou os 2 filmes que eu falei aqui neste episódio. Deixem tudo aí nos comentários, se estiverem a ver isto no Spotify ou no YouTube. E se estiverem a ouvir no Spotify não, eu estou bué da confusa. Se estiverem a ouvir isto no YouTube ou no SoundCloud, podem deixar os comentários sobre isto que eu disse. E se estiverem a ouvir no Spotify e fizerem questão, eu gostava muito, obviamente, e quiserem participar aqui na conversa, vão a uma destas 2 plataformas e deixem lá o vosso contributo. E pronto, vou-me calar por hoje. Acho que meia horita já passou. Gostei muito desta conversa e o próximo episódio vai ser mais uma vez o especial de perguntas e respostas. Portanto, fiquem atentos para ver se a vossa pergunta vai ser respondida no episódio ou não. E é isso. Espero muito que tenham gostado e vemo-nos para a semana. Um grande beijinho. Tchau!